17. Para você. É, eu tinha 17 anos. 7? 17. Ah, 17. Você já conhecia bem ele. Sim. 17 anos. Vamos lá, né? Vai começar, tá? Viu, Dantinho? Vai começar. Boa tarde. Mais uma vez aqui na nossa casa. Boa tarde também aos nossos companheiros da internet. Estamos aqui, queridos, mais um sábado, pedindo nesse instante a Jesus que nos oriente, que nos dê força, coragem, para que possamos seguir adiante nos nossos caminhos de aprendizado e de evolução. A gente agradece a todos que comparecem, a todos que nos ajudam na nossa área social. E hoje, particularmente nesse sábado, estamos aqui sem a companhia dos nossos companheiros Washington e Maria Rita, mas estamos aqui fazendo a parte deles e que a gente possa oferecer o melhor de nós. Então vamos fechando os nossos olhos, pedindo a Jesus nesse instante que nos banhe com a vossa luz, Senhor, que possamos sentir essas energias de amor e de paz que esses amigos nos oferecem. Companheiros queridos que aqui vêm em busca de ajuda e que com certeza recebem a ajuda desses amigos que aqui já estão de há muito e que prepararam esse ambiente com muito amor. Que possamos sentir, que possamos ouvir e que possamos aprender. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. Nós vamos receber o Udai, que vai falar sobre questões do cotidiano. Seja feliz, querido. Obrigado. Assim, boa tarde a todos mais uma vez. E juntos, nesta comunhão de pensamentos, de ideais, vamos dedicar esses breves minutos para nós mesmos, para que a gente possa, em comunhão com o plano espiritual aqui presente, irmãos nossos, companheiros nossos, parentes, amigos, dirigentes da casa do lado espiritual, possamos assim, junto com Jesus, entender o seu Evangelho, pelo menos naquilo que nós consigamos compreender e esforçar-nos no nosso dia a dia para pôr em prática. O tema, como foi falado, questões do cotidiano, do dia a dia, está no livro Segue-me, Evangelho por Emmanuel, /Mateus, página 54. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos encontrar Jesus falando em Mateus, capítulo 6, versículo 13. Nos versículos precedentes, Jesus orientando-nos como orar a Deus, na famosa oração dominical, ou Pai Nosso, né? Então, nos versículos anteriores, Jesus expõe o Pai Nosso e nos diz como nós devemos nos ligar a Deus através da oração ou da prece, né? Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto e refletido, ao invés de formularmos exigências das quais viremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade. Esse parágrafo nos deixa claro que nós devemos deixar, né, mesmo diante de situações que não nos diz respeito diretamente, deixamos aquele que cometeu o ato irrefletido pensar, né, refletir, ponderar. Talvez a gente perca a tranquilidade querendo, né, explicações e mais explicações. Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, né, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito em relação ao outro, né, os prejuízos que lhe dilapidam a existência, né? Aquele que nos ofende, com certeza, são criaturas ou irmãs nossas que também está num processo, talvez obsessivo, está num processo onde ela se sinta
menos feliz, né? Insatisfeita com alguma coisa. E aí, a gente, estando numa situação melhorada em relação a ela, nós devemos, respeitosamente, né, observar que talvez aquela crítica ou aquele apontamento não nos diga respeito. E o que podemos aprender com isso também, né? Porque talvez a gente, com mais um pouco de falta de sensibilidade, a gente possa ser cruel com a criatura, né, que já está sofrendo. Sem compreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas. Óbvio, né? Nós, espíritas, muitas vezes, queremos, por termos já uma certa compreensão da vida espiritual, queremos que o nosso semelhante veja o mundo, observe o mundo, avalie o mundo com os nossos próprios olhos, né? E alguma vez vamos fazer até realmente barulho, vamos falar mais alto, vamos agitar, vamos, enfim, mostrar que nós estamos certos. Cada um tem um tempo, né? Cada um tem uma evolução. E olhar a vida, ver a vida, a visão que tem da vida é diferente da nossa, por ter talvez mais ou menos experiências da vida em relação a nós. Aí entra realmente a humildade, né? A caridade, falando alto, que nós devemos respeitar o nosso semelhante nas situações em que eles se encontram, né? Por isso que ele diz, serem compreendidos, ou seja, nem todos têm condição de compreender a forma como nós vivemos, como nós nos comportamos, como nós nos situamos. Tanto é verdade que Jesus, lá nos seus últimos momentos, disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eles não tinham compreensão da vida espiritual, do alcance dos ensinos de Jesus, né? É óbvio que quando a gente não compreende uma coisa, a gente pode ser, muitas vezes, um crítico contumaz, né? Ser criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido. Por que não nos resignarmos, aceitarmos, né, as próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultam a nossa caminhada para a frente. Toda vez que nós nos colocamos ante a crítica, né, de uma forma agressiva, de uma forma ofensiva, de uma forma, vamos dizer assim, colérica, com certeza, né? A gente não somente agrava a nossa caminhada, como também transforma em inimigos aquele que talvez não fosse nosso inimigo, né? Até por uma falta de compreensão. Ou seja, nesse momento é sempre aquele que já possui conhecimento é manter a serenidade, a tranquilidade, a calma para poder ouvir muita vez aquilo que não nos agrada e o equilíbrio suficiente para ponderar, né? O bom senso também para saber que talvez naquela situação faríamos o mesmo, ou que o irmãozinho nosso não está bem emocionalmente, sentimentalmente, talvez até economicamente falando. E isso, ele não tendo essa bagagem que nós já possuímos, ele se deixa, né, a afetar por essas coisas. Ou seja, a intenção da evolução é sempre o nosso progresso espiritual, sempre avançando, sempre para frente, como está aqui no texto, né? E quando nós estamos presos a essas questões, às vezes mais infantis, menores, com certeza, né? Dificulta a nossa caminhada para a frente. Ser abatidos na aprovação ou na enfermidade, porque insurgir-nos, ou seja, rebelar-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nós encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor. As questões difíceis, como provação, enfermidade, problemas que dificultam ou impedem a nossa avançada
nossa caminhada um pouco mais rápida para frente, tem uma razão de ser, né? São situações realmente temporárias, transitórias. Tem uma característica realmente menos feliz, mas visa nosso aperfeiçoamento, visa sempre fortalecer-nos, encher-nos de sabedoria para continuar a tarefa. O estudante não passa por momentos na sua vida escolar, né, em provas, em exercícios, em exames, para avaliar o seu conhecimento? Óbvio que, da mesma forma, a nossa ascensão pessoal e espiritual encontraremos, porque a Terra é um mundo ainda de provas e expiações, um mundo imperfeito, nós encontraremos coisas que vão pôr-nos a teste. E aí sim, será que estamos preparados? É como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que às vezes o soldado, no calor, no ardor da batalha, ele é muito bravo, né? Mas às vezes em questões morais ele se abate muito mais facilmente do que ante uma batalha, né? Percebam, né? Que as questões morais são aquelas que mais exigem da gente, né? Força de vontade, querer, perseverança, resignação, paciência, né? E assim por diante. Por isso, abatidos da provação na enfermidade, não nos cabe rebelar, não nos cabe insurgir, não nos cabe desacreditar. Vamos fazer a nossa parte, confiar em Deus, nos médicos, nos homens e levantar a cabeça e ir para a frente, né? Porque quantas oportunidades poderíamos perder se ficássemos sentadinhos chorando a oportunidade perdida, né? Por exemplo, quando Jesus, naquela quinta-feira ou sexta-feira já de madrugada, foi preso lá no horto, Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes, né? Já deixando claro a Pedro que ele falharia, né, na sua convicção. E assim foi, como está relatado no Evangelho, né, ou nos Evangelhos. Posteriormente, quando Jesus retornou, né, pela ressurreição, ou pela aparição aos homens, aos seus apóstolos, Jesus, em dado momento, aproxima de Pedro e pergunta se Pedro o amava. E Pedro diz que sim, né? Jesus fez isso por 3 vezes, justamente para deixar claro a Pedro que o amor a ele exigiria, né, esforço, exigiria trabalho, exigiria realmente provar se aquilo vinha de dentro, ou seja, se a espiritualidade já estava realmente mais ampliada, melhorada, né? Se Pedro era aquela fortaleza, aquela rocha realmente, como ele se colocava ser, né? Então, a vida é assim, vamos ter provas, 1, 2, 3 ou mais, todas elas com o intuito de nos fortalecer para a caminhada adiante, né? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, adotemos serenidade e tolerância, as 2 forças básicas da paciência. Não vamos esquecer, serenidade e tolerância. Sem elas, onde a paciência, né? Porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Então, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Jesus afirmou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, né, uma semente de mostarda, dirá a este monte, transporta-te daqui para colar, e ele se transportará. Ou seja, se tivermos a confiança em Deus, tivermos a confiança na espiritualidade, se fizermos a nossa parte, os problemas serão resolvidos, as dificuldades serão resolvidas, vencidas, né? E a montanha, que era aparentemente alta, pronto, sumiu da nossa frente, né? Quanto à questão da fé raciocinada, impede que a gente caia no fanatismo. Infelizmente,
Quantos irmãos nossos estão aí em diversas religiões ou seitas, por aí afora, ou partidos, né? Completamente fanáticos, por não compreender, né? A doutrina em si que abraçou e por não compreender as leis divinas, que pede duas coisas básicas ao ser humano: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Quando o fanatismo bateu a porta, quando nos falta a paciência, com certeza a inquietação já está presente. Estar inquieto, né? É estar realmente sempre ansioso, sempre descontente, sempre infeliz, amedrontado, inseguro com as questões do dia a dia que nos toca diretamente, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, Jesus, né, em dado momento, recolhido lá no horto, orando a Deus, né, ele pediu a Deus que, em relação aos seus apóstolos, ele pediu a Deus que não os tirasse do mundo, mas apenas que os livrasse do mal. Ora, porque os apóstolos, assim como muitos homens, têm uma missão realmente bastante importante, bastante representando a vontade divina, e eles precisam estar preparados para isso. Mas, para nós não cairmos no mal e termos mérito para tal, precisamos ser prudentes. E a prudência manda realmente orar e vigiar, né? Precisamos estar atentos às coisas à nossa volta para não cairmos em tentação. Ora, se o homem está inserido no mal e ele se compraz no mal, como ele pede a Deus para livrar-se do mal, ou livrá-lo do mal, se ele compraz no mal? Mas o homem bom, o homem de bem, né, que não se compraz com o mal, ele orando a Deus, pedindo que o livre do mal, com certeza, ele tendo mérito para isso, e com certeza se é um homem de bem, tem mérito para isso, ele será livrado do mal. Então a sabedoria de Jesus, na oração dominical, ou no Pai Nosso, é todo uns estrofes, né, que vai nos mostrar a nossa filiação para com Deus, a santidade divina, e vai nos mostrar o mundo terreno que nós habitamos e o mundo espiritual ao qual voltaremos. E ali, para que sejamos felizes, é preciso praticar o perdão, né? Perdoai-nos as nossas dívidas, os nossos ofensores. Assim a gente consegue, né, ascender um pouco mais. Porque, estando puro o coração, a prece vai a Deus, né? E assim, pelo pouco que nós estamos juntos, né, e o texto é bastante claro nesse sentido, nós damos por concluída a nossa participação nessa tarde. Obrigado a todos pela paciência e o carinho nosso do plano maior a todos, né? E na sequência o passe. Mas a nossa irmã Sandra vai dar continuidade. Não há nenhuma pergunta lá? Não, tem, eu estava tentando, mas está saindo fora as perguntas na internet. Muito bem. Curto e grosso, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ele acabou de chegar. Então tá. Então, obrigada, Ok, viu, por querido? nada. Então vamos, queridos, nesse instante, agradecer ao nosso companheiro pela explanação de hoje. A gente lembra que nós temos muitas questões no nosso dia a dia, né? E quando a gente busca o Pai, a gente busca essa ajuda na fé, na esperança. Sabemos que o planeta está passando por convulsões, mas com certeza o Pai está no comando de tudo. E ajuda a cada criatura que estiver no caminho do bem, ajuda aqueles que ainda se encontram perdidos. Nós pedimos nesse instante, Pai, que através das nossas vibrações, nós possamos atingir o coração de cada criaturinha. Então vamos mentalizando Jesus, e com a figura desse amigo querido na frente, nós vamos adentrando nos hospitais, levando a cada leito de dor a esperança, o tratamento, a compreensão,
que eles recebam nesse instante, Senhor, a Tua luz e que através das Suas mãos e das nossas vibrações eles possam receber o remédio e o conforto. Nós vamos juntos com Jesus, envolvendo a cada criaturinha que perambula pelas ruas, para que esses amigos de luz que trabalham com Jesus possam ajudá-los, intuindo os seus pensamentos, levando a eles o conforto, levando a eles palavras de esperança, de fé. Nós vibramos pelas nossas crianças, por todas elas, Senhor. São elas o futuro deste planeta. Que elas tenham vindo com o coração e a mente mais abertos no amor, porque essa religião do futuro é o amor. E que possamos ajudar no crescimento dessas crianças, falando-lhes de Deus, falando-lhes de Jesus, falando-lhes do amor ao próximo, da caridade, enfim, daquilo que o Cristo nos deixou. Vamos vibrando por aquele companheiro que está no nosso lar, necessitado de toda ajuda, de todo amparo, pedindo, Senhor, que eles recebam o tratamento e aquilo que eles necessitam nesse instante. E vamos vibrar um pelos outros, para que essa luz que agora sentimos, essa paz, possamos armazenar em nossos corações e em nossos espíritos, e levar conosco por todos os nossos dias. Que assim seja. Nós vamos então agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa bendita. Agradecer aos amigos queridos que se fazem presente e nos ajudam. Agradecer a cada um de vocês que aqui esteve nessa tarde. Companheiros que vieram assistir, que vieram receber, que todos sintam-se envolvidos nesse amor do Pai. Obrigada, meus irmãos, que tenhamos uma semana de muita paz e de muita alegria. Graças a Deus.